Em tempos de aumento dos casos de dengue, o cuidado com a alimentação deve ser redobrado. Tem alimentos que ajudam e outros que devem ser evitados em casos de confirmação da doença. É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café. Com a gente aqui ao vivo, a nutricionista, a doutora Alessandra Gama. Doutora Ale, bom dia, tudo bem com a senhora? Como é que tá? Tudo bem, tá ótimo. Qual a importância dos alimentos, em casos de confirmação da doença, doutora? Bom dia a todos. A gente tem que ter uma atenção maior voltada à alimentação. A gente entende que o paciente, muitas vezes já cometido pela dengue, é um paciente que está desidratado, paciente tem, em alguns casos tem náusea, vômito. É um paciente que começa a baixar mais a ingestão, tanto de água quanto de alimento. Mas a gente tem que estar muito atento, porque muitos alimentos, eles devem ser evitados, a gente vai citar daqui a pouquinho na bancada, e outros alimentos que devem ser mantidos, mesmo em quantidades pequenas, porque a gente tem que entender que já é um processo inflamatório e que esse paciente está passando. Então, os alimentos são importantíssimos para, inclusive, não cair muito a imunidade desse paciente. Então, a gente tem que estar muito atenta com essa alimentação, que deve ser administrada com pequenas quantidades, né, várias vezes ao dia, até porque o paciente não consegue comer tudo muito rápido e em grandes quantidades. Doutora, nós temos a bancada, a senhora já adiantou, vamos lá então a ela. Ó, lembrando que em casos de dengue, o importante é a hidratação, né, doutora? A hidratação Perfeito. É fundamental para que você possa ter aí esse... Perfeito. Lidar com essa doença que não é fácil, mas assim, ir vencendo as etapas dela, né? De dores no corpo, muita sede, febre. Perfeito, você falou uma coisa assim, muito importante. A hidratação, a gente fala assim, uma pessoa normal, com peso até 60 quilos, a gente coloca mais ou menos 30 ml, né, de água por quilo de peso. Então, quando a pessoa está cometida de dengue, essa hidratação aumenta. Então, a gente fica mais ou menos em torno aí de 60 ml por quilo de peso. Ou seja, vai dar uns 3,5 litros a 4 de água. Também que deve ser administrado de forma de pequenas quantidades por conta de náuseas e de vômitos, tá? Vamos agora aos alimentos que a gente falou aqui e prometemos. Doutora, do seu lado, esses alimentos podem ou não podem e por que devem ser consumidos quando a pessoa está com a dengue? Então vamos lá. Primeiro tem que deixar muito claro aqui que alguns alimentos, eles podem estar sim e devem na alimentação, que são alimentos que é importante com uma quantidade muito grande aí de antioxidantes, de anti-inflamatório. Então a gente tem que colocar na dieta, manter uma dieta leve, rica aí em frutas e legumes, tá? A gente colocou aqui o brócolis, couve-flor, cenoura. Isso tem que ter diariamente em pequenas quantidades, mas a gente tem que manter sim uma alimentação leve, uma quantidade bem legal de proteína. Por quê? Porque o paciente, em alguns casos, ele perde muito ferro. Então ele pode ter quadros, inclusive, de anemia, a questão da hemorragia. Então a gente tem que ter um alimento, uma quantidade também interessante de proteínas. Aqui eu trouxe o ovo, o leite e carnes vermelhas, tá bom? Então, legumes, né, todos os dias. E se você puder colocar nas 3 refeições, é super importante. Legumes e frutas. Porque nessa época vai ser um ataque, né? São os seus... a sua defesa contra o ataque lá do vírus da dengue. Então, quanto mais você vai se municiando, se alimentando bem, você tende a ter uma dengue com menos complicações, né? Exatamente. E no caso, brócolis ajuda? Brócolis ajuda. Cenoura ajuda? Cenoura, couve-flor, a beterraba é super importante. Ele é um vasodilatador, é importantíssimo. Então, você tem uma alimentação, se você vai colocar no seu prato, no horário de meio-dia, uma quantidade boa de brócolis, rico em antioxidante, ferro, ferro, justamente, uma quantidade interessante também de couve-flor, que é muito importante, e couve-manteiga, que também é riquíssimo em ferro. Então, dá prioridade aos alimentos, os verdes folhosos. É verdinho, pode colocar no seu prato, tá? Aqueles alimentos, espinafre riquíssimo em ferro. Então, esses alimentos são importantes nesse processo. A senhora falou proteína e a gente tem aqui o ovo, mas pode ser o ovo, a carne, principalmente a carne vermelha. A gente evita, mesmo tendo uma quantidade muito grande de ferro, que são as vísceras, né? A gente evita nesse processo.
porque ele tem uma quantidade muito grande de gordura. O paciente, nesse momento, ele está com aquele processo de enjoo, de vômitos, então não é interessante. É um alimento muito rico em gordura, então não é interessante. Mas carne vermelha, magra, é super legal colocar juntamente aqui com um pratinho de salada de legumes. Doutor, agora, uma vez com dengue, o que é que as pessoas devem evitar? Porque, inclusive, nós temos aqui limão, a gente tem aqui gengibre, a gente tem aqui maçã. Por que esses devem ser evitados, doutora? Então, alguns alimentos, ele contém as suas substâncias salicílias, que não são importantes, porque eles dificultam a absorção da vitamina C. E vitamina C, nesse processo inflamatório, ele é muito importante, inclusive pela questão da imunidade. Então, alguns alimentos devem ser evitados. E também os alimentos que a gente fala que são os antitrombóticos, tá certo? Por quê? Porque em caso de paciente tem aí um quadro de dengue hemorrágica, isso vai impossibilitar, aliás, vai aumentar essa capacidade desse paciente aumentar esse quadro aí de hemorragia. Suco com gengibre, não? Então vamos lá. Gengibre, cebola e alho, esses precisam ser tirados imediatamente. Confirmou, tá? Dengue, tira. Confirmou, dengue, tira. Gengibre, alho e cebola. Há outros alimentos que são ricos também em pectina, porque ele vai também dificultar a absorção de vitamina C, vai dificultar a absorção de vitaminas B1, B6, K, vitamina potássio, magnésio, que são limão, a maçã, porque é rica em pectina, a batata, gente, o melão, morangos, amoras e as nozes, esses devem ser evitados nesse processo. Aumentar o nível de ingestão, aumentar a ingestão de frutas e legumes, tá certo? Tomar muito cuidado, porque é importante ir lá na internet e buscar alimentos que sejam fontes aí que devem ser evitados na dengue, porque lá você consegue encontrar direitinho uma relação maior, bem legal, tá? Muito maior do que a gente citou aqui, e tomar muito cuidado com os antitrombóticos, que o gengibre, a cebola e o alho, porque esses estão diariamente na nossa alimentação, né? Então tem que ter uma atenção maior. Aumentar sempre o nível de hidratação, 60 ml, né, por quilo de peso. Isso aí é super importante. Doutora, um beijo, muito obrigado e quarta-feira a senhora volta, né? Voltarei, estarei aqui para vocês. Uma boa semana a todos. Até tchau, mais. tchau. Tchau.